Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monalisa Pelicione, sou jornalista do agronegócio e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do escritório Kasnar Leonardos, que é um escritório de propriedade intelectual com sede no Rio de Janeiro. E quem vai falar com a gente, a minha entrevistada, é a Nancy Kaigawa. A Nancy, ela é advogada e também sócia do escritório. Nancy, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Obrigada, Monalisa, pela oportunidade de apresentar um pouquinho e contar um pouquinho sobre a história do nosso escritório. O escritório Kasnar Leonardos é um escritório de propriedade intelectual fundado em 1919 por um advogado americano chamado Richard Mommsen. Ele veio para o Brasil como adido cultural dos Estados Unidos e, chegando aqui, ele verificou que aqui no Brasil havia uma certa abertura e oportunidade de trazer os serviços de propriedade intelectual e prestar para as empresas brasileiras e as estrangeiras que queriam começar uma atividade aqui no Brasil, os serviços de propriedade intelectual. Então, há mais de um século, nosso escritório foi fundado e desde o início, sempre com foco na especialização, na prestação de serviços de propriedade intelectual aos clientes brasileiros e estrangeiros. Que legal, Nancy. E desses 100 anos, né, de trajetória, muita coisa aconteceu, muitas soluções vocês ofereceram para os clientes e entre as soluções estão soluções para o agronegócio. Eu queria que você explicasse para a gente quais são as soluções que você oferece para o público do agro. Claro. Acho que primeiro acho que é importante falar, né, que um escritório ou qualquer empresa, né, para ter 100 anos, continuar existindo por 100 anos, ela precisa estar sempre antenada nas necessidades dos nossos clientes, atenta à evolução tecnológica que os nossos próprios clientes acabam tendo que enfrentar e inovar para melhor atendê-los. Então, nós somos um escritório inovador por excelência e olhamos para o futuro junto com os nossos clientes exatamente para permanecermos líderes por mais 100 anos, né? E que tipos de soluções que a gente apresenta para os clientes e, sobretudo, para os clientes envolvidos na área do agronegócio? Bom, nosso escritório combina conhecimento e experiência em propriedade intelectual com uma equipe altamente qualificada. Somos aproximadamente até um pouquinho mais do que 300 pessoas, colaboradores no total, num escritório que tem sede no Rio de Janeiro, mas também uma base existente em São Paulo, desde um escritório existente em São Paulo desde a década de 80, e uma equipe multidisciplinar, especializada em mais de uma área de conhecimento. A gente está falando aqui de engenheiros químicos, biólogos, e Agrônomos, né? agrônomos, engenheiros agrônomos também, enfim, e capazes, então, de identificar e pensar junto com os nossos clientes a respeito das soluções necessárias para melhor proteger e garantir a exclusividade das inovações tecnológicas que os nossos clientes oferecem e desenvolvem no atendimento e no exercício da atividade dentro do agronegócio. Nancy, na prática, para a gente entender melhor, vou usar o exemplo como se eu tivesse uma marca, né, que desenvolve ali máquinas agrícolas ou algum produto para o agronegócio. Como o seu escritório pode me auxiliar com as suas soluções, com os seus serviços? Qual é a ajuda que você me oferece? Na prática, para melhor ilustrar para vocês e deixar claro para todos quais são os serviços e as soluções que o nosso escritório pode oferecer dentro do mercado do agronegócio, eu gostaria de usar um exemplo. Será um exemplo hipotético, porque a gente, dadas as questões de confidencialidade, a gente não pode citar empresas e clientes nossos. Então, eu vou explicar como se eu estivesse, inclusive, dando uma espécie de uma aula, tá? Quando você olha uma máquina, é difícil compreender, mas naquele produto
podem existir uma série de propriedades intelectuais ou ativos intangíveis que conferem ao cliente a exclusividade, ou seja, ninguém mais, além da empresa titular da propriedade intelectual, pode usar no mercado, sob pena de infringir direitos de terceiros. Então, é como se vocês estivessem olhando, por exemplo, um celular, né? O celular em si, fazendo paralelo, já que é a única coisa que eu posso mostrar aqui para visualizar. Ótimo. Ele tem uma marca, ele tem um design que é reconhecido à distância e embutido dentro dele, para que ele possa funcionar, existe uma série de tecnologias que podem ser protegidas através de patentes. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o maquinário. A gente tem as tecnologias envolvidas, por exemplo, na automação daquela máquina. Tem tecnologias envolvidas na disposição dos bicos extratores, ou então no motor. Agora a gente está falando de transição energética, tudo isso, ou inteligência artificial, tudo isso pode ser protegido por meio de patentes. E é em relação a isso que nosso escritório pode auxiliar os nossos clientes, mediante tanto a realização das análises necessárias para verificar se aquela tecnologia criada pode ser objeto de proteção e exclusividade via patente, como também identificar se durante esse processo de desenvolvimento da tecnologia não seria necessário uma espécie de aprimoramento adicional para evitar infrações a direitos de terceiros. Então, essa é uma de maneira bastante sucinta, como eu posso explicar os serviços que o nosso escritório pode prestar. Então, dentro do mercado do agronegócio, uma das cadeias mais importantes é a cadeia do maquinário. Maquinário utilizado na agricultura e utilizado na pecuária. Então, imaginem uma máquina, seja qual for ela, tá? Essa máquina, ela é comercializada e identificada para o seu público consumidor através de uma marca. A marca é um ativo de propriedade industrial. E o nosso escritório pode auxiliá-los não somente no registro, mas na manutenção desse registro e na proteção deles perante eventuais infrações de terceiros. Além disso, imaginem que a máquina pode ser revestida de cores e outros elementos distintivos que fazem com que ela seja reconhecida à distância dentro de uma lavoura. Essa forma de apresentação do próprio produto, que é o maquinário, a gente chama de trade dress. E o nosso escritório também pode auxiliar na proteção. Mas ficou muito claro, deu para entender muito bem. E a gente sabe que essa é uma parte muito burocrática, né? Que dá dor de cabeça para a empresa. Então, vocês acompanham aí a marca, a empresa, do início do processo até o fim, assim, segura na mão do cliente mesmo e vai orientando. E aí, uma outra dúvida que surgiu aqui, né? Eu quero saber quando a marca ou a empresa deve procurar o escritório antes de criar, de iniciar o processo de criação. O que você sugere, Nancy? Puxa, a gente tem, claro, cada cliente nos procura em momentos diversos, mas a gente tem condições de, como você colocou, pegar na mão e caminhar junto com os nossos clientes desde o início da concepção de uma pesquisa. Com o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? A gente tem condições de fazer um mapeamento tecnológico, a prospecção tecnológica dentro de um determinado setor, identificando naquele mercado quais são as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e podem ser de interesse do nosso cliente e em que momento de que forma ele pode desenvolver novas soluções dentro daquele espectro. Então, isso é bem embrionário, antes do início da própria pesquisa e desenvolvimento, que vai resultar numa tecnologia eventualmente protegível por patente. Além disso, durante o ciclo de desenvolvimento dessa tecnologia, a gente assessora o cliente para identificar e caminhar junto na obtenção de uma tecnologia que pode
ao final e ao cabo de um processo perante o NPI, que, como você disse, muito burocrático, pode resultar numa patente concedida e conferindo, então, a exclusividade do uso dessa tecnologia desenvolvida ao nosso cliente. Além disso, uma coisa que a gente também faz e auxilia os nossos clientes em relação ao desenvolvimento de políticas de inovação, ou até a publicação e elaboração de desafios de hackathon. Então, quando você tem uma dor, um problema que aflige o seu cliente no desenvolvimento ou no desempenho da sua atividade econômica, que ao invés de desenvolver internamente, ele expõe esse desafio tecnológico para que outras empresas ou startups, universidades, engenheiros, pesquisadores possam trazer a solução para o cliente poder desenvolver. Então, a gente também auxilia nesse tipo de maneira de obtenção de inovação e novas tecnologias. Bom, eu dei o exemplo do maquinário agrícola ou pecuário, porque às vezes é mais fácil de visualizar, porque a gente tem um produto que é possível enxergar neste produto todas essas características visualmente perceptíveis. Mas os ativos relacionados à propriedade intelectual, eles podem ser conferidos a diversas outras atividades. Então, a empresa que produz fertilizantes, defensivos agrícolas, adubos, o produtor rural, quando desenvolve uma eventual nova variedade de planta, a biotecnologia relacionada à produção e ao processo para a produção dessa nova variedade de plantas, ou mesmo os processos para a fabricação do fertilizante, do adubo, do defensivo agrícola, todos esses podem ser objetos de proteção também via patentes e outros ativos de propriedade intelectual, como, por exemplo, as cultivares. E em relação a tudo isso, nosso escritório está mais do que à disposição para esclarecimento de dúvidas e identificação das potencialidades e os melhores benefícios para o nosso cliente, ao ferir as vantagens econômicas decorrentes da concessão de um título de propriedade intelectual. Que bacana, é um trabalho muito interessante e que eu sei que oferece benefícios, né? Para a patente que está ali registrada, a marca registrada. Quais são esses benefícios, Nancy? Bom, os benefícios que um cliente ou uma empresa pode oferir mediante a proteção e a obtenção de um ativo de propriedade intelectual, seja ele uma marca, uma patente, um desenho industrial, uma cultivar, ter conferido e garantido pelo Estado a exclusividade na exploração desse objeto, a exclusividade na exploração da marca, a exclusividade na exploração daquela determinada tecnologia desenvolvida. Né? E o que significa isso? A exclusividade é exatamente ser a única empresa que pode explorar, a única que pode, se quiser, autorizar terceiros mediante um licenciamento e oferir royalties com isso, a terceiros a utilizar, explorar essa tecnologia de sua propriedade, e também agir e tomar medidas contra terceiros que, sem autorização prévia, façam uso dessa tecnologia ou dessa marca. Mas o nosso escritório, na atuação para garantir essa exclusividade, ele atua, inclusive, perante o NPI. A gente tem as condições de fazer a análise dos pedidos depositados e agir para evitar a concessão de uma marca que imite ou se assemelhe de maneira a ocasionar confusão perante o mercado, agindo dessa forma de maneira até preventiva, num contencioso administrativo, bem como agir e auxiliar o nosso cliente na atuação em face ou em decorrência de uma infração a um direito de propriedade intelectual de terceiros. Quando a gente fala na exclusividade da exploração daquele invento, ou daquela marca, ou daquele design,
Isso significa ter, em relação aos seus concorrentes, uma vantagem competitiva garantida pelo próprio Estado. E isso a gente pode auxiliar na obtenção desse direito perante o NPI aqui no Brasil e também em relação a outros países. Como o nosso escritório tem mais de 100 anos de existência, nós tivemos condições ao longo desse período todo de criar relações e parceiros ao redor do mundo. Dessa forma, os nossos clientes, quando manifestam interesse em explorar a sua atividade econômica, exportar os seus produtos para outros países, também podem contar com o nosso auxílio para que esses direitos sejam protegidos não apenas no Brasil, mas em outros países do mundo. Então, era só esse complemento que eu gostaria de fazer e deixar claro que os benefícios auferidos pelo cliente mediante a busca e a efetiva obtenção de um direito de propriedade intelectual são inúmeros dentro de um mercado e na exploração e no aumento da sua participação econômica naquele mercado de atuação. Bacana, muito legal. Então, os benefícios são vários, né, Nancy? Nancy, Sim, eu adorei exatamente. falar com você, conhecer um pouco mais da história do escritório, que é tradicional no Brasil, a gente sabe. E eu queria que você deixasse os seus contatos aí para quem acompanhou a nossa entrevista e ficou com alguma dúvida e quer entrar em contato com vocês. Qual é o site do escritório? Pode ficar à vontade, antes de se despedir da gente. Manalisa, muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre o nosso escritório. Eu tentei ser o mais sucinta e breve possível, e é evidente que, de acordo com os interesses e as questões trazidas pelos nossos clientes, a gente vai poder aprofundar e discutir ainda mais para analisar o portfólio das soluções tecnológicas apresentadas da maneira mais estratégica possível no Brasil e fora. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é nancy.kaigawa, exatamente como está meu nome aqui, eu não vou soletrar, @casnarleonardos.com. O site do nosso escritório é casnarleonardos.com e estamos aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, tanto eu quanto os meus 21 sócios do escritório. Perfeito, Nancy. Muito obrigada. Foi um prazer poder te entrevistar e conhecer um pouquinho mais da história, tá? Um beijo. Até mais. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau.